Bom, muito boa tarde a todas e todos. É com um enorme prazer que eu apresento para vocês o aluno Ricardo Roveder, do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da URGS. Conheci o Ricardo em 2017, na cadeira de Introdução à Ecologia para a área biomédica. Ele era aluno de Biomedicina. Depois disso, começámos a trabalhar juntos com uma sucessão de monitorias e bolsas de iniciação científica e trabalho em colaboração com a professora Lavínia Schuller-Facchini, que é co-orientadora do mestrado. E tínhamos, no início da pandemia, um plano de mestrado para trabalhar com a Aedes aegypti, que incluía algum trabalho de campo. Tudo foi diferente do que a gente imaginava e embarcámos noutro projeto que nasceu de uma sucessão de reuniões semanais do Laboratório de Biologia de Populações do Departamento de Ecologia, em que a gente estava naquele início de pandemia, sem saber o que é que vamos fazer, mas vamos ler sobre o que é que está acontecendo, ver quem é que está medindo o número de casos, e aí começamos a nos interessar por RT, e isso deu o mestrado do Ricardo e a apresentação que ele vai fazer para nós hoje. Para não tomar mais tempo, quero só agradecer à Lavínia pelo apoio durante a orientação, agradecer ao professor Roberto Krenkel, do Instituto de Física Teórica da Unesp, que nos acompanha desde São Paulo, online. Agradecer ao Fernando Abad Frank, da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, que nos acompanha desde Manaus, online também, que são os dois membros externos da banca. E representando o PPG-BM, temos o professor Nelson Fagundes, professor associado aqui no Departamento de Genética da URGS, que vai também se juntar a nós para a avaliação do trabalho. Muito obrigado pela presença de todos os que estão aqui na sala, no campus do Vale, e todas as pessoas que estão escutando online. E sem mais, vou passar a palavra ao Ricardo, que não precisa do microfone porque já tem um. Tá bom. Obrigado, Ricardo. O palco é seu. Agradeço, professor. Boa tarde a todos, eu sou o Ricardo Roveder, estou concluindo o meu mestrado, vou apresentar então a minha dissertação intitulada Avaliação do modelo de distanciamento controlado diante da disseminação do SARS-CoV-2 no Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi orientado pelo professor Gonçalo Ferraz e co-orientado pela professora Lavínia Schiller-Facchini. Muito bem, a gente, na história da humanidade, a gente enfrentou diferentes cenários de novas doenças infecciosas que impõem um limite, né, põem uma série de desafios para a sociedade lidar com esses cenários. E para lidar com eles, né, há três principais perguntas, três principais elementos que qualquer tomador de decisão precisa pensar para lidar com esse cenário de uma doença infecciosa. O que a gente quer fazer diante desse cenário, o que nós sabemos sobre este cenário e o que nós vamos fazer. Essas três perguntas são essenciais, então, para colocar no horizonte como que a gente vai lidar com o cenário de doença infecciosa. Nesse contexto específico de saúde pública, então, a gente propõe para discutir o termo de uma abordagem de avaliação-resposta em saúde pública. Olhar para a situação, entender ela e tomar uma decisão. E um exemplo clássico tem em epidemiologia, né, na cólera no século XIX, em que foi identificado um surto em regiões adjacentes de um bairro de Londres e tinha um ponto em comum, que era uma fonte de água que estava infectada, e com o fechamento da fonte esse surto foi superado. Então é um exemplo de abordagem, avaliação, resposta em saúde pública. Recentemente nós estamos vivendo a pandemia de Covid-19, que é uma doença infecciosa que emergiu em 2019 e a gente começou a perceber ela no início de 2020. A Covid-19 é uma doença causada pela infecção pelo vírus, pelo coronavírus, né, da síndrome respiratória aguda grave 2. Ele é marcado por afetar principalmente o sistema respiratório, e no início da pandemia a gente imaginava que a infecção, né, passava de um indivíduo infectado por um suscetível, principalmente pelas gotículas que são formadas enquanto que o infectado fala, respira, conversa, canta. E com o tempo a gente foi percebendo que, além dessas gotículas que têm o potencial de infectar, o principal
o principal veículo são as gotículas menores, que são conhecidas como aerossóis, porque elas são tão pequenas que quando uma pessoa fala, elas permanecem suspensas no ar, né? Então elas não caem. Então a contaminação não é pelo contato com as gotículas em si, mas pelo fato dela estar suspensa no ar. Então aglomeração, proximidade com muitas pessoas, ambientes fechados, são todos fatores de risco para a contaminação para SARS-CoV-2. Muito bem. E, então, pensando em avaliação de uma doença infecciosa, avaliação da situação epidemiológica, um parâmetro essencial para medir a velocidade da transmissão é o R, o número de reprodução, que representa a média, né, esperada de casos secundários produzidos por um único indivíduo infeccioso. Então, por exemplo, quando eu tenho um R de 3, eu espero que a partir de um único indivíduo infeccioso surjam 3 novos casos. Quando o R é de 1, a gente espera que, em média, a partir de um indivíduo infectado, surja um outro caso secundário. Nesse cenário, essa doença infecciosa vai, então, estar mantida na população, mas ela estaria estável. Idealmente, a gente quer que o R seja menor do que 1. Quando, por exemplo, eu tenho um R de 0,5, em média, eu espero que a partir de 2 indivíduos infectados surja um caso secundário. Este é o cenário ideal, porque com o tempo, cada vez continuam surgindo menos casos, né? Então a gente diz que a disseminação dessa doença infecciosa ela vai reduzindo com o tempo, ela fica sob controle. Tem algumas variações do R, né? A gente fala do R0 como um valor teórico que representa o número, né, de reprodução de uma doença infecciosa no início da epidemia, quando ela tem o potencial de alcançar uma transmissão exponencial e que tem uma população totalmente suscetível para ser infectada. Revisões, né, lá do início da pandemia, março de 2020 aproximadamente, estimam que o R0 do SARS-CoV-2 alcança um valor entre 3,28 e 3,32. Então, em média, a cada um indivíduo infectado, lá no início da pandemia, surgiam 3 novos casos. Uma outra variação importante do R é o RT, que é o número efetivo de reprodução. Ele está indexado no tempo, né, porque a ideia é entender como que é a dinâmica da doença infecciosa ao longo do tempo. Quando, por exemplo, a gente consegue estabelecer medidas que visam reduzir a transmissão, então o RT é uma forma eficaz para quantificar, né, as medidas de controle tomadas ao longo do tempo. E eu destaco aqui um print do site da União Europeia que mostra que o R foi utilizado para a tomada de decisão em controle da pandemia, né, para desenhar uma estratégia em saúde pública, e também o caso de Portugal, que, por exemplo, estabeleceu uma série de restrições lá quando a pandemia se alastrava entre a população, se acompanhou a dinâmica dos casos de Covid-19 ao longo do tempo, e foi quando se viu com muita propriedade de que o RT estava perto do 1 e abaixo do 1 que se começou a pensar, então, em desconfinar as pessoas. Então, é um exemplo de medida e resposta. E quando a gente eu falei de medida, né, a principal medida, então, em epidemiologia é o RT, e resposta nós não tínhamos em mão. No primeiro ano da pandemia, vacinas, a gente não tinha uma abordagem farmacológica, remédios eficazes para a infecção, né, para o controle da doença clínica, e o que nós tínhamos à mão é o que a gente chama de intervenções não farmacêuticas, que eram medidas que basicamente propunham limitação de contato entre as pessoas. Essa imagem aqui mostra que, por exemplo, impedir, né, ou proibir reunião de muitas pessoas tem um efeito em reduzir o RT. E quanto mais tu limita o número de pessoas que podem se encontrar em uma reunião, em um evento, maior é o efeito. Outras medidas são fechamentos de comércio, universidades, escolas, medidas também que visam garantir que as pessoas fiquem mais em casa. São todas, então, intervenções não farmacêuticas ou não farmacológicas, e que a partir de agora eu vou chamar apenas de intervenções. Falando, então, do nosso objeto de estudo, o estado do Rio Grande do Sul é um estado imenso, tem 11,4 milhões de habitantes, é um estado muito rico, alto IDH. Importante que 18% das pessoas da população gaúcha tem mais de 60 anos, colocando o estado na primeira posição
entre a parcela que representa pessoas acima de 60 anos, comparando com os outros estados. A região metropolitana de Porto Alegre, destacada aqui, tem quase 1/3 da população gaúcha, 4,3 milhões de habitantes. Aqui, os principais eventos, né, da pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul, foi no dia 10 de março que foi confirmado o primeiro caso. No dia 19 de março, então, o governo do estado propôs um conjunto de intervenções não farmacológicas, fechou a URGS, fechou escolas, fechou comércio não essencial, restringiu entradas de veículos com muitas pessoas no estado, e essas medidas permaneceram por um tempo aqui no estado. No dia 24 de março foi confirmado, no dia 24 aconteceu a primeira morte, que foi confirmada no dia 25, e no dia 10 de maio, este conjunto de intervenções estabelecidas no dia 19 de março foi substituído pelo modelo de distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. O modelo de distanciamento controlado, então, foi a ferramenta que o governo do estado usou como uma abordagem avaliação-resposta, e o objetivo desse trabalho que eu apresento para vocês, então, é avaliar a efetividade da abordagem avaliação-resposta em saúde pública adotada no Rio Grande do Sul para conter a pandemia de Covid-19 ou a disseminação do vírus, do SARS-CoV-2. Meus resultados, basicamente, então, é um paper que estou preparando para submissão na revista da Organização Mundial da Saúde, e é o que apresento em seguida, então, como sendo o meu projeto de pesquisa que eu desenvolvi ao longo destes 2 anos de mestrado. Eu começo falando, então, um pouco do cenário, né, da pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Lá em maio de 2020, um grupo do Imperial College avaliou a dinâmica da pandemia de Covid-19 entre os estados brasileiros. E eles mostraram que no dia 19 de março, naquela semana em que o governo do estado implementou um conjunto de intervenções para conter a pandemia de Covid-19, o RT caiu significativamente, alcançando um valor muito próximo de 1, e permaneceu baixo por algumas semanas. Com o passar do tempo, essas medidas já não tinham mais um efeito tão grande sobre o RT. E aí, é nesse contexto, né, no final do período aqui avaliado, que o governo do estado do Rio Grande do Sul propõe, então, um modelo de distanciamento controlado. É um modelo que basicamente avalia a situação epidemiológica em 21 diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, denominadas regiões COVID. Então, a avaliação da situação epidemiológica para cada região é feita por por 2 conjuntos de indicadores. Indicadores que medem a propagação do vírus em cada uma das regiões, indicadores que medem a capacidade de atendimento em cada uma das regiões também. Ao total são 11 indicadores, 7 do primeiro grupo, 4 do segundo grupo. Esses indicadores eles são submetidos a algum conjunto de cálculos, né? Mas no fundo esses cálculos, o cálculo desses indicadores gera um valor entre 0 e 3. E dependendo do valor que dá, de acordo com a situação epidemiológica de cada região em uma determinada semana, então é atribuído uma bandeira que representa a situação epidemiológica da região em questão. Então, o componente de avaliação do modelo olha para a situação epidemiológica e acena como uma bandeira o risco que se tem para a Covid-19 na região. O componente de resposta, então, é o quê? Olhar para a bandeira atribuída para cada uma das regiões e, para cada bandeira, há um conjunto, então, de protocolos a ser seguidos, dependendo do segmento comercial, né, ou da atividade, da finalidade de uma atividade que pode acontecer. Vai, por exemplo, limitar o número de pessoas que podem ocupar um restaurante, qual o horário que o mercado ou que uma lanchonete pode abrir e até que horário que ela tem que fechar. Então, nós temos aí um componente avaliação, olhar a situação epidemiológica, um componente de resposta, que é apresentar uma bandeira que vai orientar um conjunto de protocolos, né? E ficou implícito, imagino, né, na minha apresentação do modelo de distanciamento controlado, que basicamente a gente está trabalhando com
um cabo de guerra em que, de um lado, se propunha reduzir a contaminação do SARS-CoV-2, por outro lado, garantir que a economia rodasse, funcionasse, né? Então, essa dicotomia acabou direcionando boa parte do que aconteceu, né, ao longo do ano de 2020, que é o período que eu avalio nesse modelo de distanciamento controlado. Tudo bem, então o meu trabalho propriamente dito faz o quê? Olha para um conjunto de dados, que são o número de casos de Covid-19 e de mortes, que eu obtive pelo painel do coronavírus do Ministério da Saúde. Eu olhei para mobilidade, quanto as restrições, né, as intervenções modificaram o comportamento das pessoas em sair de casa e frequentar determinados lugares. Eu acompanhei, né, e fui registrando as medidas, então, né, as intervenções, ou melhor, as bandeiras estabelecidas pelo modelo de distanciamento controlado para cada uma das regiões ao longo do tempo. E também utilizei informação da estrutura demográfica da população em cada um dos 21 estados para calcular alguns parâmetros para o modelo que eu utilizei. O meu período de avaliação, então, compreende desde o dia 19 de março, né, em que acontece, ou melhor, antes, do dia 15 de março, mas só para situar que é logo um pouquinho antes de ser estabelecido as primeiras intervenções. O meu período finaliza com o dia 21 de dezembro, que é o último dia, então, da 32ª rodada do modelo de distanciamento controlado. Nesse período, do dia 15 de março a 21 de dezembro de 2020, foram notificadas 8.162 mortes por Covid-19 e mais de 400 mil casos de infecções. O meu modelo basicamente parte de uma premissa que é, se eu tenho uma população e eu tenho um indivíduo infectado nessa população, a maneira como que as pessoas, o quanto essas pessoas se movimentam e têm contato uma com as outras, vai dirigir o risco de infecção. Então, se esse indivíduo infectado tem um contato com outra pessoa, agrande o risco, então, dele infectar essa outra pessoa. Alguns termos importantes, né? O indivíduo, quando ele se infecta, do momento da infecção até ele apresentar os primeiros sintomas, a gente chama esse período de incubação. Aí tem um período em que ele apresenta os sintomas, e depois desse período de sintomas, né, o período clínico, esse indivíduo pode ou se recuperar ou vir a óbito. Nesse caso, né, em algum momento dessa história natural da infecção, o indivíduo acabou contaminando um outro indivíduo. Então, esse outro indivíduo vive todas essas etapas, né? Nesse caso eu destaco aqui que ele veio a óbito, e outros termos importantes do momento em que o indivíduo apresenta os primeiros sintomas, até que o caso secundário apresenta os primeiros sintomas, a gente chama esse tempo, esse período de intervalo serial. Há também um período, então, entre a infecção e o início dos sintomas, e um período entre o início dos sintomas e a morte, para os casos dos pacientes que vêm a óbito. Muito bem, então o que eu proponho, basicamente, é trabalhar com dois conjuntos de dados, número de mortes observadas devido à Covid-19 e indicadores de mobilidade. Então, eu adaptei um modelo hierárquico que segue 2 ou 3 passos, né, para linkar essas duas coisas. E a ideia é basicamente o quê? O SARS-CoV-2, aquele que circulava lá em 2020, ele tinha um número básico de reprodução, né? E, dependendo de o quanto mais as pessoas se movimentavam, o risco de contaminação aumentaria ou diminuiria, né? Então, eu modelei, né, o número efetivo de reprodução, o RT, em função da mudança de mobilidade da população em cada uma das 21 regiões COVID. Com o RT em mãos, né, o modelo é capaz de estimar o número de infecções que são geradas, tendo em vista quais infecções já existem e quais novas podem surgir de acordo com o RT, e do número de infecções geradas com o passar do tempo, uma parcela da população infectada vai vir a óbito. Então, o modelo estima também, né, as mortes. Então, aqueles parâmetros que eu falei antes, né, epidemiológicos, são importantes para construir esse modelo hierárquico,
que eu destaco aqui com equações, né, aquilo que eu falava. Basicamente, não dá para aproximar. Eu considerei um R0, esse R0 ele vai mudar de acordo com o que acontece com a mobilidade. Então, eu tenho um parâmetro alfa. Que é comum entre todas as regiões COVID-19, um parâmetro beta que é específico para a região COVID em questão, e esses parâmetros têm uma interação com o que acontece com a mobilidade. E tem um efeito também residual, que não pode ser explicado para a mobilidade, então o modelo acaba atribuindo então para um efeito autorregressivo. Mas a ideia, o que eu estou querendo dizer aqui, é que o meu R0 vai mudar de acordo com o que acontece com a mobilidade. Se as pessoas ficam muito mais em casa, têm muito menos contato com outras pessoas, a ideia é que o R0 permaneça estável, né? E se as pessoas interagem muito, circulam muito, o meu RT acaba crescendo, acaba aumentando. Então, tendo em vista esse RT estimado, o modelo vai olhar para todos os números de infecções que já estão acumuladas em determinado momento. O C aqui, então, representa o número de infecções da região I no momento tal, e vai considerar também o intervalo serial, que é dado por uma distribuição com prior, que é o tempo em que o indivíduo começa a apresentar sintomas até o momento em que os casos secundários apresentam novos sintomas. E com isso o modelo estima então o número de casos na região I no momento T. Em outras palavras, o que o modelo faz? Ele olha quantos casos já existem, qual que é o risco de alguém que foi infectado ontem gerar um novo caso secundário, de acordo também com a velocidade da transmissão com RT. Então, assim, com o passar do tempo, é possível modelar as novas infecções que vão surgindo. E aqui eu tenho, então, um outro parâmetro novo, que é o parâmetro π, que faz referência, que representa a minha razão, né, entre os casos totais de infecções, qual que é a proporção que vem a óbito desse, o Infection Fatality Ratio, que considera 2 períodos, que é o período do momento da infecção até o momento em que o indivíduo apresenta sintomas e do momento em que o indivíduo tem a doença clínica e até que ele venha a óbito. Então, esse é o meu π. E, em outras palavras, o que eu quero dizer é que o número de mortes hoje vai depender do número de infectados que já aconteceu e quanto tempo faz que eles estão infectados e desenvolvendo, apresentando sintomas. Com isso, então, tem as mortes modeladas e o modelo é desenhado de uma forma com que o número de mortes modeladas tem uma máxima verossimilhança com o meu número de mortes observadas, coletadas lá no painel coronavírus do Ministério da Saúde. Com esse modelo, então, a gente estimou os parâmetros para cada uma das 21 regiões em um único modelo hierárquico, em linguagem STAN. Nós rodamos 4 cadeias, cada uma com 4.000 iterações, sendo que 2.000 delas eram warm-up, de forma que no final eu tinha 8 amostras a posteriori. Nós avaliamos a convergência do modelo com a estatística R-hat e também diagnosticamos as transições das cadeias de Monte Carlo, pelo Hamilton Monte Carlo Sampler. E eu fiz isso em ambiente R, processamento de dados, para colocar o modelo para rodar e depois para extrair os parâmetros estimados, tudo no ambiente R. Muito bem, esse foi o modelo epidemiológico e o meu intuito era estimar os parâmetros epidemiológicos para avaliar o papel, a função, o efeito do modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Então, com o RT em mãos, eu primeiro olhei o que aconteceu ao longo das semanas do modelo de distanciamento controlado para cada uma das regiões. Se a minha distribuição a posteriori de uma determinada região, de uma semana, o intervalo de credibilidade de 50%, se sobrepõe o intervalo de credibilidade de 50% de uma semana seguinte para a mesma região, eu considerei de que o RT de uma semana para outra não mudou. Houve sobreposição no intervalo de
credibilidade entre uma semana e outra para uma mesma região. O RT permaneceu constante. E quando não existe a sobreposição, eu entendo que o RT mudou. E também, então, avaliei o que aconteceu com as bandeiras. Se a bandeira, por uma determinada região, de uma semana para outra, permanece igual, eu digo que ela permaneceu constante, ou, se ela alterou, eu digo que ela mudou. Então, dessa forma, eu avaliei o que aconteceu com as bandeiras e com o RT. Para isso, eu extraí essas informações e comparei também por um teste de Q quadrado entre mudanças de bandeira e de RT. Muito bem, então os meus resultados, aqui tem o primeiro gráfico que representa a taxa de ataque em cada uma das 21 regiões. Taxa de ataque representa qual parcela da população já foi infectada até o final do meu período, 21 de dezembro de 2020. A gente vê que eu tenho aqui na região central do estado 2 regiões, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, com a taxa de ataque mais baixa, em torno de 3%, e é na região metropolitana, Canoas e Novo Hamburgo, que eu tenho as taxas de ataque mais altas, em torno de 20%. As outras regiões, Guaíba, Porto Alegre, também tem uma taxa de ataque alta. Além dessa região no interior, que é a região da cidade de Passo Fundo, também tem uma taxa de ataque mais alta. E, de forma geral, a gente vê, está distribuído de forma heterogênea a taxa de ataque, a amplitude da taxa de ataque entre as regiões. Comparando agora, tem esse conjunto de painéis que representam, para uma mesma região, nesse caso Porto Alegre, o número de número de infecções estimadas em azul, número de infecções notificadas em barras vermelhas. No segundo painel, o número de mortes estimadas em azul, o número de mortes notificadas em barras vermelhas. Então, destaque dessas duas regiões, Porto Alegre e Santa Maria, eu vejo que há um comportamento distinto quando eu olho para o número de infecções. A diferença entre o número de infecções estimadas e o número de infecções notificadas é muito grande aqui na região de Porto Alegre, na região Covid de Porto Alegre, comparada com a diferença que tem na região de Santa Maria. É praticamente uma ordem, né, de grandeza diferença entre Porto Alegre e Santa Maria. Com as mortes, há uma sobreposição, parece bem peculiar, né, entre o número de mortes estimados e notificados para os dois casos, e é o que eu espero, porque foi assim que eu desenhei o modelo, né? As estimativas eram condicionadas ao número de mortes notificadas. Agora, destacando outras duas regiões, indo para o terceiro painel, eu tenho um RT estimado em azul ao longo de cada uma das semanas do modelo de distanciamento controlado, e ao fundo eu tenho essas barras coloridas de acordo com a bandeira do modelo de distanciamento controlado atribuído para a região naquela semana. Eu destaco essas duas regiões, Passo Fundo e Pelotas embaixo, porque foram regiões com semanas seguidas, né, foram 8 semanas seguidas em que o RT médio estimado ficou abaixo de 1. Então, com os meus resultados em mãos, de RT estimado para essas duas regiões, eu posso dizer que por 8 semanas nessas duas regiões, a pandemia de Covid-19 ficou controlada. Então, quando eu pergunto, né, será que, voltando para aquela história de beleza, o modelo de distanciamento controlado é uma abordagem, avaliação, resposta em saúde pública. Então, será que o componente de avaliação foi capaz, né, o modelo de distanciamento controlado foi capaz de olhar para a situação epidemiológica de uma determinada região e refletir essa situação epidemiológica nas bandeiras? É essa a pergunta, tá? A construção está estranha, mas a situação epidemiológica de uma região hoje se reflete na bandeira que vai ser atribuída na semana que vem, né? Então, eu olhei 2 diferentes de lei, né? Eu pergunto aqui, olha só, se a situação epidemiológica da semana passada para hoje mudou, o que aconteceu com a bandeira dessa semana para a semana que vem? Ou se a situação epidemiológica de uma região de 2 semanas atrás para a semana passada mudou, permaneceu constante, e o que aconteceu com a bandeira dessa semana para a semana que vem?
que é justamente estabelecer, verificar se tem associação entre situação epidemiológica e bandeira do distanciamento controlado. Então, eu não encontrei associação, teste não significativo. Em outras palavras, as bandeiras do modelo de distanciamento controlado não estão associadas com o que acontece nessas regiões, com a situação epidemiológica em si. E agora sim, quando eu faço a pergunta ao contrário, componente resposta, beleza, será que, pelo menos, quando se atribui uma bandeira para uma região Covid-19, o que acontecia com a situação epidemiológica em decorrência das intervenções não farmacêuticas designadas por aquela bandeira era refletida no RT? A mesma história, eu olhei para 2 diferentes de lei, o que a bandeira diz hoje e se vai mudar para a semana que vem, e se o RT de hoje vai mudar para a semana que vem. Não encontrei associação, também com um delay diferente quando eu comparo semana passada para essa semana para o que acontece com a situação epidemiológica da semana seguinte. Então, não há associação também no componente resposta, as bandeiras não parecem dirigir o que acontece com a situação epidemiológica, com o que acontecia em 2020. Então, eu aprofundei esses resultados, busquei encontrar algum resíduo, algum vestício, né, de que as bandeiras funcionaram. O que eu fiz? Eu olhei para o RT de uma semana, da semana passada, por exemplo, e para o RT de hoje. O que eu espero que aconteça do RT da semana passada para a semana de hoje numa bandeira amarela? Eu espero que o RT fique um pouquinho menor, porque foi implantada a bandeira amarela. Já, o que eu espero que aconteça num cenário de bandeira vermelha? Que o RT da semana passada para essa semana de bandeira vermelha diminua mais ainda, porque a bandeira vermelha estabelece, apresenta, né, ou designa ainda mais intervenções não farmacológicas. Então, o que eu esperaria? Que em todos os gráficos eu tivesse pontos abaixo dessa linha diagonal, que representa isso, que da semana anterior para essa semana, por conta da bandeira, o RT diminuiu, e que eu encontrasse ainda mais pontos na bandeira vermelha, quando comparada com a laranja, ou ainda mais pontos na bandeira laranja, quando comparada com a amarela, já que, racionalmente, essa bandeira tem muito mais intervenção do que essa, que tem mais intervenção do que essa. Não é o que a gente enxerga, né? A gente enxerga pontos distribuídos abaixo, acima da linha diagonal. Em outras palavras, olha, independente da bandeira, o RT podia aumentar, diminuir. Parece que foi o que aconteceu. E com um esforço ainda um pouquinho mais aprofundado, vamos então olhar só para a bandeira vermelha, já que ela foi recrutada muitas vezes e que ela é bem assertiva. Os protocolos de segurança e as restrições são mais fortes. O que eu olhei, então? Eu passei a olhar para períodos contínuos de bandeira vermelha. Então, eu olhei qual que era o RT de uma determinada região no final no início de um período de bandeiras vermelhas e o que aconteceu com o RT ao final desse período. Então, o que eu espero, de novo? Que tivesse muitos pontinhos abaixo da linha diagonal e que quanto maior a bolha, maior, eu ainda esperava mais dela, de que ela estivesse mais aqui, mais abaixo da diagonal, porque é um período muito longo de bandeira vermelha, supostamente ia estabelecer muitas intervenções por um período longo, ia ter um efeito grande sobre a situação epidemiológica. Eu tenho 4 situações em que períodos longos de bandeira vermelha, o RT diminui. Uma região, o RT inicial, quando eu olho para a distribuição a posteriori, ele sobrepõe 1. Então, eu ignoro essa região, mas eu tenho 3 regiões, as 3 regiões ficam na região metropolitana de Porto Alegre, em que, de fato, depois de longas semanas de bandeira vermelha, o RT diminuiu e ficou abaixo de 1. Então, a pandemia ficou controlada quando eu comparo esse período longo antes da bandeira vermelha e o que acontece ao final do período. Eu falei só o resultado bonito, né? Mas vejam que tem muitas situações que a maioria, né? Eu falei a exceção, na verdade, né? A maioria dos pontos estão acima e abaixo e muitos deles estão muito com azul, um tom de azul mais escuro,
o que quer dizer que a distribuição a posteriori se sobrepõe muito, então eu não tenho muita força na magnitude desse resultado, né, do ponto de vista estatístico, então eu não consigo dizer muito certo se ele aumentou ou diminuiu. Ou seja, a bandeira vermelha, estabelecida por um longo tempo, era bem provável que diminuísse ou que aumentasse, não tem diferença o que a bandeira representava em si. Ok, não encontrei associação entre bandeiras e RT, situação epidemiológica, mas será que, vai que é um problema do meu modelo, será que talvez eu encontre associação entre bandeiras e o dado bruto de mobilidade? Então eu também rodei um modelo, um LMM, em que eu buscava isolar o efeito de cada uma das bandeiras, né? Então, acredita em mim, tem uma bandeira preta, uma amarela, uma laranja e uma vermelha em cada um desses plots, e para cada conjunto de dados de mobilidade, então, foi estimado o efeito da bandeira. E o que a gente vê? Que todos os casos sobrepõem zero, ou seja, a bandeira não tem efeito sobre o que acontece com a mobilidade ao longo do tempo. Muito bem. Então, primeiro ponto importante que eu proponho para discutir é o fato da subnotificação, né? A gente viu, eu mostrei naquele gráfico, comparei Santa Maria e Porto Alegre, a gente viu que teve uma diferença muito grande entre dados notificados de Covid-19 e estimados aqui em Porto Alegre. Em Santa Maria também houve essa diferença, mas com uma magnitude muito menor. Isso está muito relacionado com a história natural da doença, ou melhor, a história no Rio Grande do Sul da pandemia de Covid-19. Os primeiros casos chegaram na região metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre também é uma região muito densa, né? Então isso pode explicar por que a gente teve muito mais casos aqui e depois de algumas semanas que a gente foi observar o processo de interiorização da pandemia de Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, como também em outros estados. O grupo de epidemiologia, né, liderado pelo professor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, realizou um conjunto de estudos denominados EpiCovid, que buscava estimar lá em 2020 a prevalência de Covid-19 entre os gaúchos em 9 cidades, né, e aí em um trabalho deles, né, eles pegam os resultados e comparam com o número de casos notificados até então para essas cidades selecionadas. Então, eles comparam a seroprevalência, estimada no trabalho deles, com o número de casos notificados, né? Então, eles mostram que há uma subnotificação que chega a quase 12 vezes, né? E com o passar do tempo, essa subnotificação vai diminuindo. Então, esse resultado apresentado nesse relatório aqui, que foi numa atividade oficial, né, da Secretaria Estadual de Saúde, mostra, né, está de acordo também com os resultados que eu encontrei de que houve muita subnotificação, muito mais alta era a subnotificação nas primeiras semanas da pandemia de Covid-19, com o passar do tempo, essa subnotificação foi diminuindo. Isso, eu posso colocar isso em minha defesa, né, para dizer por que eu escolhi, né, eu adaptei aquele modelo do pessoal do Imperial Code para fazer as estimativas a partir do número de mortes e não a partir do número de casos notificados, porque houve um viés muito grande e com o passar do tempo esse viés foi se alterando também. Então estimar a partir do número de mortes me parece até hoje mais adequado. A região metropolitana de Porto Alegre foi a região, né, que tinha regiões Covid com as taxas de ataque mais altas, todas elas acima de 13%, relacionados por esse processo que eu mencionei, de que os primeiros casos chegaram aqui. É uma região muito mais povoada, é uma região que tem muito contato. O Viamonense, o cara de Canoas, de Novo Hamburgo, circula diariamente entre essas cidades, pelos ônibus lotados, com janelas fechadas, pelo trem, né? Então, isso explica essa diferença que eu vejo, que eu vi lá no outro mapa, de uma taxa de ataque mais alta na região metropolitana de Porto Alegre. Com o passar dos meses, né, a pandemia de Covid-19 mudou, se intensificou aqui no estado do Rio Grande do Sul, em paralelo também com a chegada do inverno. Nesse momento, entre o dia 15 de julho e 31 de agosto,
o modelo do distanciamento controlado estabeleceu um mecanismo de bloqueio, que era o quê? Se uma região piorasse muito, chegasse a receber a bandeira vermelha ou preta, essa região ficaria bloqueada nesse status por 2 semanas, pelo menos, né? E no final dessas 2 semanas, os indicadores tinham que ter melhorado, né? Então, como consequência, a gente teve aqueles períodos longos de bandeiras vermelhas em algumas regiões, né? E aquele resultado que eu mostrei naquele gráfico de bolhas azuis, em que eu tenho 3 regiões da região metropolitana de Porto Alegre, em que o RT diminuiu significativamente, está nesse contexto. Foram regiões que ficaram por muitas semanas em bandeira vermelha por conta do mecanismo de bloqueio. A hora que o mecanismo de bloqueio deixou de existir, elas saíram da bandeira vermelha e o RT na semana seguinte subiu. Então, esse é um componente, esse é um problema muito, muito gozado até, né? Assim, olhando hoje, depois de 2 anos, e se relaciona também com a maneira como que o modelo foi perdendo a sua força política, né? E um exemplo que está expresso nesse gráfico é que chegou um determinado momento em que nós tínhamos quase todo o estado em bandeira vermelha ou em bandeira preta, e as prefeituras podiam propor protocolos compartilhados, ou seja, a bandeira era vermelha, mas os protocolos eram de uma bandeira mais branda. Então, isso também acabou enfraquecendo o componente de resposta. As bandeiras dizem, mas na prática não acontecem o que elas dizem. E no componente de avaliação, um problema muito sério é que a situação epidemiológica era medida por 2 coisas diferentes, que era a propagação do vírus e a capacidade de atendimento em saúde. Aqui dá para fazer um seminário de 4 horas para falar dos problemas, mas eu vou me restringir a falar da capacidade de atendimento. Está implícita, de novo, por conta da dicotomia. Vamos controlar a pandemia, mas temos que deixar a economia girar. De que vamos contratar mais leitos de UTI, vamos contratar mais leitos de UTI, mais leitos clínicos, vamos contratar mais médicos. Com isso, a gente infla a capacidade de atendimento e a gente consegue um indicador melhor de bandeira de distanciamento controlado. O problema mais grave disso é que lá em 2020, nós não tínhamos vacina e a gente não tinha medicamento eficaz ainda estabelecido. Um trabalho de um brasileiro com os primeiros 250 mil casos de Covid-19 que chegaram à internação mostra que mais da metade das pessoas que eram internadas morriam. Então, está implícito aqui de que a gente pode deixar morrer para a economia continuar a girar. Muito bem, então, algumas limitações do meu trabalho. Eu considerei, eu dei um salto muito grande acreditando de que esse meu parâmetro do meu modelo, que é a taxa de fatalidade dada a infecção, ela é um número difícil de medir, difícil de estimar. A gente não sabe de fato quantas pessoas são infectadas em um determinado tempo, né? E a gente consegue observar o número de mortes, mas então a gente tem o numerador, mas não tem muita certeza sobre o denominador. É um salto aqui que a gente precisa fazer, né? E eu procurei bastante ter uma literatura interessante sobre isso, mas eu acho que a principal limitação é eu ter dado para o modelo uma distribuição errada, ou que foge um pouco da realidade da taxa de fatalidade real que acontece. Com isso, eu podia estar inflando ou subestimar também o número de infecções ao longo do tempo. Esse é um ponto fraco do meu trabalho. Outra coisa interessante é que eu considerei que de todo o meu período de análise, até dezembro de 2020, o meu R0 permanecia o mesmo. Ou seja, todos os vírus, todos os casos de infecções por SARS-CoV-2 tinham mais ou menos a mesma chance de ser transmitida por uma outra pessoa, né? E a gente viu que, por exemplo, com a emergência da linhagem P1, e que chegou no Rio Grande do Sul, porque a gente viu em março do ano seguinte o colapso do sistema de saúde aqui no estado, se observou que aparentemente as novas linhagens, elas recebem um nome de nova linhagem, né?
pelo fato de ela se transmitir de um jeito diferente. Então, o fato de eu considerar que o meu R0 é o mesmo ao longo de todo o tempo pode também ser um ponto fraco do meu trabalho, porque poderia já estar circulando a P1 aqui no estado do Rio Grande do Sul e eu não ter... e eu contaminar os meus resultados com uma coisa que tinha um R0 diferente. Para isso, a gente reduziu o nosso período de análise, a gente comparou, considerou apenas dados de morte e de mobilidade até outubro de 2020, ou seja, a gente descartou os últimos meses, que possivelmente a P1 estava circulando aqui também, e a gente encontrou o mesmo resultado. E que é a minha conclusão, né, de que o modelo, ou melhor, que a abordagem, a avaliação-resposta em saúde pública tomada aqui no Rio Grande do Sul, pelo modelo de distanciamento controlado, foi incapaz de controlar a pandemia de Covid-19. Não conseguia refletir a situação epidemiológica e não conseguiu estabelecer intervenções que fossem eficazes no controle da disseminação do vírus. Concluo aqui minha apresentação.